Eu queria até aproveitar e chamar aqui para conversar com a gente a professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Fingerman, que se junta agora aqui ao vivo na nossa programação. Imagino que a professora já esteja me escutando. Sim, boa noite, tudo bom, Fabrício? Prazer estar aqui. Boa noite, professora. Um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Fast News especial. Eu queria começar perguntando para você justamente dessa questão dos emigrantes venezuelanos. Os dados da ONU, de diversas organizações internacionais, dizem que desde 2013, quase 8 milhões de venezuelanos deixaram o país para os mais diversos destinos, principalmente aqui nas Américas. O Edmundo Gonzalez, candidato da oposição, fala que vai trazer esses imigrantes de volta, que ele vai conseguir chamar essas pessoas de volta para o país, que será de novo um país seguro, propício para que essas pessoas retornem para casa. Qual é a viabilidade disso? Há uma possibilidade, de fato, de, num governo Edmundo Gonzalez, ele conseguir repatriar essas pessoas que deixaram o país nos últimos anos? Olha, logicamente, se a economia da Venezuela voltar, né, a ser uma economia mais ativa, onde tem a possibilidade de geração de emprego qualificado para aqueles que saíram, principalmente os jovens, é muito provável que vejamos o retorno de parte dessa imigração. Não é possível dizer quantos, né, daqueles imigrantes vão retornar, porque, em alguns casos, esses imigrantes já fizeram as suas vidas em outros lugares, estão estabelecidos, então a gente não tem como afirmar, de fato, quantos são aqueles que vão retornar ao país. Mas, lógico, se a economia retoma, há uma possibilidade muito grande que parte dos imigrantes retornem ao país, principalmente aqueles que estão em condições precárias em outros países e próximo, né? A gente tem uma imigração muito grande hoje na Colômbia. 2 milhões, né, dos 8 milhões foram para a Colômbia, estão na Colômbia, então esse montante da população que está na Colômbia provavelmente vai ser aquela que deve retornar de uma forma mais fácil e mais rápida para a Venezuela. Professor, aqui é o Evandro Cini, uma ótima noite para a senhora, prazer recebê-la aqui no nosso Fast News. Agora há pouco nós mostramos imagens de algumas tensões que começam a acontecer durante esse período de apuração do processo eleitoral ali na Venezuela. Isso teria a ver, na sua análise, com o fato de o processo eleitoral ter sido colocado em xeque por tantos anos? Então é natural que, diante de um resultado, a gente acompanhe manifestações mais intensas de qualquer lado que perder essa batalha, justamente porque essa população não está acostumada a confiar num processo eleitoral naquele país? Boa noite, Evandro. Prazer estar aqui com você, prazer te conhecer. Olha, eu acredito que a gente vive uma situação na Venezuela que é uma situação de polarização política, em certa medida, que tem acontecido não somente na Venezuela, mas em todo o mundo, né? Então, essa polarização política tem animado os ânimos da população a se manifestar algumas vezes de uma maneira um pouco mais contundente e, em algumas vezes, de uma maneira violenta. Eu acho que é importante que tanto a oposição, né, quanto a base governista esteja ciente da necessidade de se manter o respeito, né, à democracia, né, de não se utilizar de recursos, vamos dizer, violentos, para expor o seu ponto de vista, para realizar a sua manifestação, né? Então, eu acho que é muito relevante as manifestações serem pacíficas, né? Porque se a gente tiver um cenário de violência, a gente não sabe onde isso pode levar, né? A violência, inclusive, pode levar as forças do Exército, da Polícia Militar da Venezuela, que apoiam, vamos dizer, a Nicolás Maduro, se utilizar dessa desculpa para cancelar o pleito eleitoral ou para tomar alguma iniciativa que vá na contramão da democracia. Professor, agora há pouco o nosso comentarista Felipe Monteiro trouxe um ponto de vista interessante, o de que a oposição, ao fazer esse movimento que está fazendo neste momento de campanha, de conclamar as pessoas para a votação, provavelmente já tenha também se articulado com as pessoas que cuidam do processo eleitoral na Venezuela, na tentativa de garantir que ele seja transparente e que ela tenha chances, então, de que esse retorno que ela espera apareça no resultado.
Qual que é o seu nível de confiança no processo eleitoral venezuelano, se a senhora pudesse nos trazer essa análise? Olha, acredito que esse processo eleitoral em si, ele é um processo eleitoral que a gente viu problemas antes da eleição já acontecer, né? Tivemos candidatos que foram proibidos de participar do pleito eleitoral, tivemos prisões arbitrárias de mais de 150 ativistas políticos. Então, a gente tem vamos dizer assim, antes do dia da votação, a gente já pôde ver uma certa dificuldade da oposição conseguir se articular, né, e conseguir participar do pleito de uma forma equitativa, né, com os mesmos direitos daquela que está, né, no poder, né, daquele que está no poder, que é o Nicolás Maduro. No entanto, o que eu vejo hoje é que o Nicolás Maduro passa por um processo de isolamento internacional. Os seus principais aliados, eles não estão muito, vamos dizer assim, preocupados com a questão da Venezuela. Eles estão muito mais olhando para outros aspectos internos ou questões geopolíticas, como a Rússia, vamos dizer, está mais preocupada com a questão da Ucrânia, o Irã está mais preocupado com a questão que está acontecendo agora junto a Israel. Então, tem um isolamento da Venezuela que faz com que o governo tenha que passar uma credibilidade e buscar respeitar aquele acordo de Barbados que foi firmado lá em 2023. Né? O Nicolás Maduro percebe que, vamos dizer, os Estados Unidos está muito de olho nesse pleito eleitoral e que também os seus, vamos dizer assim, parceiros regionais, que normalmente buscaram ter uma relação de equidistância com a Venezuela, tal como o Brasil e Colômbia, também têm demonstrado preocupação com o processo eleitoral. Então, do meu ponto de vista, há uma preocupação, parece haver, né, uma preocupação do governo pela primeira vez para manter a integridade do processo eleitoral, agora com, vamos dizer assim, fazendo com que a apuração aconteça de uma forma rápida, sem nenhum problema que a gente possa considerar como fraude ou corrupção. Professora, eu vou passar a palavra aqui ao Nelson Kobayashi, nosso comentarista. Vai lá, Nelsinho. Professora, boa noite, é um prazer falar contigo. A pergunta é sobre a eventual reação do governo de Maduro com um resultado que não lhe atenda. Há uma grande expectativa sobre como reagiria o Nicolás Maduro se o resultado das urnas for vitória da oposição. Na sua avaliação, como estudiosa das relações internacionais e também da Venezuela, você teme que ele, de fato, leve adiante aquela ideia de banho de sangue e de resistência a um resultado que não lhe agrade? Um resultado das urnas? Boa noite, prazer falar com você, Kobayashi. Olha, eu acredito que o Nicolás Maduro reviu esse posicionamento recentemente, né? Inclusive falou que iria respeitar o resultado das urnas, hoje mesmo, após realizar sua votação, pelo fato dele entender o possível isolamento e as potenciais consequências que podem vir a ter para a Venezuela. Hoje sabemos que a economia da Venezuela passa por, vamos dizer, até uma pequena melhoria em relação ao que estava antes da pandemia. No entanto, é um país com quase 70% da população vivendo numa situação de extrema pobreza, né, dependendo muito da queda das sanções econômicas internacionais para conseguir garantir a sua sobrevivência. Então, do meu ponto de vista, seria muito inconsequente o Nicolás Maduro se utilizar do aparato militar ao qual ele tem apoio para dar seguimento a uma ação como essa. Mas é difícil ter essa bola de cristal e prever o que de fato pode acontecer. Professor, eu queria também ouvir a sua análise sobre as manifestações que foram feitas pelo Brasil até agora, a participação de Celso Amorim nesse processo eleitoral e se a senhora entende que houve alguma mudança de postura mais robusta do presidente da República depois dessa troca de farpas recente que acompanhamos ali entre ele e Nicolás Maduro a partir do momento que o presidente se disse assustado com as palavras que foram ditas sobre um possível resultado negativo para o presidente atual.
Olha, acredito que sim, acredito que o presidente Lula, né, e a própria diplomacia brasileira demonstraram preocupação com a fala do Nicolás Maduro e deixaram claro, vamos dizer, que se essa iniciativa for tomada, terá consequências nas relações entre Brasil e Venezuela, né? O presidente Lula, vamos dizer, nos seus mandatos anteriores, sempre manteve uma relação amistosa com a Venezuela, em certa medida, respeitando vamos dizer assim, as questões internas da Venezuela e sempre buscando dialogar com a Venezuela e procurando fazer com que os países da região não fizessem com que a Venezuela ficasse totalmente isolada. A busca do presidente Lula de estar alinhando, né, e participando junto da iniciativa do Acordo de Barbados foi muito nessa linha. Agora, no momento que ele percebe, né, que a sua diplomacia, que tinha sido até então bem sucedida, vamos dizer, tendo conseguido a assinatura do Acordo de Barbados, né, e o entendimento da comunidade internacional que se deveria buscar respeitar o processo eleitoral na Venezuela, quando ele percebe Maduro falando, olha, não vamos mais fazer isso, se as eleições não derem certo, vamos derramar sangue, ele deixou muito claro que se isso acontecer, o Brasil não será mais um parceiro da Venezuela que vai poder contar. Então, eu acho que ficou claríssimo essa posição do Brasil, o que deixaria a Venezuela numa situação de isolamento total. Professora, eu peço que a senhora espere um pouquinho aí conosco, já eu volto a conversar contigo. É que nós temos imagens ao vivo agora de Edmundo Gonçalves fazendo então uma manifestação depois do fechamento das urnas. Na verdade, ele já se manifestou e agora quem está falando é Maria Corina Machado, essa líder da oposição. Vamos acompanhar agora então. Hemos luchado todos estos años para este día y estos son los minutos cruciales, las horas decisivas. Necessitamos que todos os venezuelanos estejam em seus centros de votação, acompanhando aos membros da mesa e as testemunhas que conhecem muito bem quais são suas tarefas e seus direitos. No momento em que chegou às 6 da tarde não havia mais fila, os centros estão fechados. Já estamos recebendo atas eleitorais. Já estamos recebendo atas. Ok, nós estamos acompanhando então um pouco do trecho de Maria Corina Machado, falando ao vivo agora nesse momento. Ao lado dela, Edmundo Gonçalves, então, que está sendo o candidato. Mas se a gente falar de liderança, né, professora, nós temos de olhar para esta mulher que foi impedida de concorrer às eleições ali pela Justiça Eleitoral venezuelana, mas que guiou toda essa campanha, que chamou o povo às ruas. E eu queria saber, no teu ponto de vista, qual é o olhar que essas pessoas terão para Maria Corina caso, de fato, Edmundo leve essa eleição na Venezuela. Eles vão entender ela, de fato, como essa liderança que sempre vai estar unida a Edmundo, independentemente dele ocupar o cargo de presidente venezuelano? Olha, acredito que a expectativa é que sim, né? Caso ele ocupe o cargo, ela venha a ter um papel relevante dentro do governo do Edmundo Gonçalves. No entanto, sabemos que a política é cheia de surpresas. Tivemos recentemente na Argentina uma questão semelhante entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, na qual os dois, vamos dizer, para o mesmo governo e acabam brigando e tomando decisões diferentes e uma visão bem diferente sobre como deveria ser liderado o Estado na Argentina, que foi até mesmo que levou aí a vitória depois de Javier Milei. Então, mas a expectativa da população, com certeza, é que ela venha a exercer um cargo importante no governo, seja uma casa civil, algo que represente um papel de relevância para o governo. O Ministério da Fazenda, talvez. A gente tem que ver como é que vai ficar essa divisão aí, né, de poderes, caso o Edmundo venha a vencer o pleito eleitoral.
O Felipe Monteiro até estava fazendo uma observação interessante aqui, né, de que, teoricamente, Felipe Monteiro, Maria Corina perdeu os direitos políticos, mas eu digo nem no fato dela ocupar um cargo, mas sim exercer um projeto de liderança independentemente de ocupar o cargo. O que você acha, Monteiro? Já eu passo aqui a palavra também para o Fabrício, que quer conversar mais com a professora. Fale, Monteiro. Essa é uma questão interessantíssima. Eu até concordo com a professora que a Maria Corina Machado deve ter um papel-chave caso a oposição ganhe as eleições. O problema é que, pela decisão que teve recentemente no Conselho Nacional Eleitoral, não é? A Maria Corina Machado ela não pode ocupar cargo público por, se não me engano, até 15 anos. Ou seja, pelo que está dado pela jurisprudência da Venezuela, ela não poderia fazer parte e integrar o governo do Edmundo González. Tudo bem que a gente sabe que tudo pode mudar, né, quando a oposição ganhar as eleições. Mas os poderes constituídos, judiciário, administração pública, está tomada, infelizmente, pelo chavismo. Fala, Fabrício. Eu queria questionar aqui a professora Natália, porque a nomeação de um vice-presidente na Venezuela é diferente aqui do Brasil, né? De fato, aqui no Brasil, quando um político vai concorrer ao cargo da presidência, já na chapa tem que estar escrito ali quem que será o seu vice-presidente. Na Venezuela, o vice-presidente pode ser nomeado e removido do cargo a qualquer momento. Eu queria saber da professora o seguinte: o Edmundo González tem 74 anos, ele já não é mais nenhum garoto, digamos assim. O cargo na Venezuela de presidente tem duração de 6 anos, ou seja, ele teria que permanecer até os seus 80 anos de idade. Pela movimentação que a gente viu nos comícios, a Maria Corina Machado tem o protagonismo total durante a campanha. Você acredita, professora, que há a possibilidade de Edmundo González, em algum momento, caso ele seja eleito, transmitir o cargo para o seu vice, seja ele quem for, possivelmente até mesmo Maria Corina Machado, se ela conseguir recuperar os seus direitos políticos? Olha, Fabrício, é importante colocar essa questão, né, da recuperação dos direitos políticos dela, e acho que não só dela, né, mas provavelmente dos demais políticos que estão aí presos de forma arbitrárias pela justiça venezuelana. E é bem provável que esse seja um tema da transição de governo, né, na qual se chegue a um acordo sobre, vamos dizer, a retirada dessas sanções que foram colocadas a vários políticos da oposição e, em certa medida, uma anistia ao governo de Nicolás Maduro e aqueles que pertenceram ao governo. Ou seja, a oposição garantir que não vai tomar as mesmas medidas que Nicolás Maduro já tomou, né, de fazer perseguições e retirar os direitos políticos de várias lideranças aí do chavismo. Então, eu acredito que isso vai ser um tema de debate da transição, se acontecer, e que vai ser muito importante. Agora, sobre a permanência do Edmundo, realmente ele faz parte desse rol de políticos que a gente tem visto, que já estão numa idade mais avançada e que pode, sim, ter dificuldade de exercer a sua função até o final do mandato. Sabemos, né, que o próprio presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, passou por isso, né, durante esse processo de exercício de poder, e isso é o que poderemos ver. No entanto, ele passar o cargo para um vice-presidente no meio do mandato é algo que pode gerar uma instabilidade política, num cenário de polarização política entre o chavismo e hoje, né, a oposição que estaria no governo. Então, é uma situação delicada na qual eu acredito que González deveria fazer somente num caso de saúde extrema ou alguma questão muito grave, para não gerar uma instabilidade e um questionamento sobre a credibilidade do pleito eleitoral. Felipe Monteiro. Professora, eu queria entender de você qual que é a sua opinião em relação ao número de pessoas que votaram nas eleições da Venezuela, não é? Eu achei um número muito baixo, 60% de eleitores, eu achei um número muito baixo. Eu falo que é muito baixo porque em 2013, quando teve as eleições do Maduro contra o Capriles, né, um pouco mais de 80% dos venezuelanos votaram nas eleições e o Capriles teve quase 49% dos votos, né? Um pouquinho mais de 49% dos votos. E a eleição foi parelha. Quando eu vejo que o número de venezuelanos que votaram
foi um pouquinho mais de 60%. Isso me preocupa porque a gente sabe que, querendo ou não e gostando ou não do Maduro, o Maduro tem uma base sólida, que deve ter em torno de 30% dos venezuelanos, não é? Você não acha que o baixo número de 60% de venezuelanos não poderia dar a eleição ou manter o governo Maduro? Olha, o governo Maduro, de fato, logicamente, né, tem uma vantagem, né? A principal vantagem dele é que ele é o maior empregador da Venezuela. Hoje, 20% da população economicamente ativa da Venezuela trabalha para o Estado ou exerce alguma função dentro do Estado, né? Então, em certa medida, isso faz com que o governo tenha a máquina pública aí podendo estar ao seu favor. Além disso, a gente tem uma grande parte da população que tem apoiado a gestão do Maduro devido ao auxílio, né, que o governo fornece a essa população, né, como se fosse um Bolsa Família da Venezuela. Então, a gente também tem essa questão que pode favorecer. Agora, em 2018, quando tivemos uma outra eleição, a participação foi muito abaixo dessa de agora, né? A gente chegou a 60%, se eu não me engano, em 2018 foram somente 40% do eleitorado que estiveram aí presente, participando do processo eleitoral. Então, do meu ponto de vista, os 60%, logicamente, não é o ideal, né? A participação nas eleições na Venezuela, ela é opcional, não é obrigatória, como é no Brasil, mas se mostra que houve uma mobilização, sim, da população, não de toda a população, não conseguiu atingir a marca dos 80%, mas foi maior do que já em 2018. Então, parece que a oposição conseguiu ter sucesso no fato de mobilizar mais a população para ir às urnas. Agora, professora, a gente passou muito tempo analisando o processo eleitoral na Venezuela e também a situação em que o país se enfiou a partir desse autoritarismo de Nicolás Maduro. E parece até insano a gente pensar que algumas pessoas ainda defenderiam a continuidade desse autoritarismo, desse mandato. No teu ponto de vista, por que isso acontece? Por que Maduro ainda teria a aprovação de parte da população venezuela, mesmo diante de todos os desmandos que aconteceram ao longo dos últimos anos, de toda a degradação do processo político, eleitoral e também econômico daquele país? Olha, eu acredito que isso está relacionado, muitas vezes, à questão econômica, logicamente, né? A gente tem uma parte dessa população que hoje depende, né, de benefícios do Estado, mas não é somente isso. Eu acredito que parte da população entende que o governo de Nicolás Maduro, embora ofereça serviços públicos de baixa qualidade, ela consegue ter acesso a serviços públicos gratuitos ainda. Então, é uma população muito pobre, né, e que tem acesso a uma educação, a uma saúde gratuita, a qual a oposição tem defendido a privatização total. Então, é como se fosse que a gente tem dois projetos muito distintos aí, né, de poder. E talvez por isso que a gente tem ainda parte apoiando a Nicolás Maduro. Talvez se a gente tivesse, não sei, uma terceira via, um terceiro caminho se apresentando, talvez o apoio a ele seria diferente. Fabrício. Agora, professora, em caso de vitória de Maduro, a gente certamente vai ter um aumento das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, sanções essas que sufocam uma economia que já é muito contraída, que já sofre com muitos problemas, além de aumentar uma fragmentação social, certo? Isso tornaria o governo de Maduro um eventual novo governo de Maduro sustentável? Você acredita que sim? Infelizmente, né, a sustentabilidade de um governo muitas vezes está relacionada à sua capacidade de manter sob controle, vamos dizer assim, as forças armadas, as polícias, né, e uma parte do seu apoio popular.
E o Maduro, ele tem alcançado isso não somente pelos meios institucionais, vamos dizer, que seriam a polícia, as Forças Armadas, mas ele também tem o que a gente chama de coletivos. O que são os coletivos? Então, eram grupos, né, de participação política durante o período de Hugo Chávez, que durante o governo de Nicolás Maduro foram armados e foram aí empoderados para estar exercendo uma certa, como milícias, né, uma certa organização e segurança de bairros e regiões distantes. Então, do meu ponto de vista, ele poderia se utilizar desses instrumentos para se manter no poder. Logicamente, a gente poderia ver um número maior de refugiados do que a gente já viu desde aí do começo do seu governo. Nelsinho. Professora Natália, no começo do ano a gente viu toda aquela história envolvendo a ideia de anexação do território da Guiana, o território de Essequibo. E muitos especialistas à época diziam que aquela investida de Nicolás Maduro tinha muito mais um viés eleitoral, político, visando justamente as eleições que se aproximariam, do que propriamente com a ideia de anexação, porque essa ideia de anexar o território seria uma ideia comum a muitos venezuelanos, inclusive os de oposição. Você acredita que, passados esses meses, esta ideia, a investida de Nicolás Maduro, pode ter surtido resultado nas urnas no dia de hoje? Isso pode ter ajudado, agora no final dessa história do processo eleitoral, pode ter ajudado ele a conquistar mais votos neste domingo? Olha, difícil essa pergunta, porque aconteceram tantas coisas, né, entre essa disputa que foi em novembro de 2023, né, e agora que a gente está em julho, né, e é importante colocar, né, hoje, o dia das eleições, é o dia que seria o aniversário do Hugo Chávez, né, o Hugo Chávez completaria hoje 70 anos, né, então tem todo esse simbolismo que o Nicolás Maduro colocou para o dia do pleito eleitoral, como uma forma de, vamos dizer assim, chamar, né, a sua base para votar, para participar. Então, eu acho que esse seria, hoje, um fator mais importante para a participação popular nas eleições do que a questão de Essequibo. Assim, eu acredito que foram muita informação, as pessoas acabam esquecendo aquela questão. Professora Natália, eu agradeço muito a tua participação conosco neste domingo, aí a tua disponibilidade para falar com a gente, nos ajudar a entender um pouco desse processo. A gente vai seguir ao vivo aqui, né, acompanhando toda essa apuração, e até a próxima. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.